E aí pessoal, aqui quem fala é o Origins e bem-vindos a mais um vídeo de histórias de heróis. Hoje, começando o ano no canal, nós vamos falar de Scott Lang, o segundo Homem-Formiga. Poucas pessoas sabem quem ele é, mas ele vai ser o protagonista do novo filme da Marvel, então eu resolvi fazer esse vídeo para que vocês saibam a história dele. Valeu? Então, bora lá! Scott Lang foi criado por David Michelinie e John Byrne, tendo sua primeira aparição em Vingadores Volume 1, 181, no ano de 1979. Michelinie foi o roteirista da história e Byrne fez os desenhos. Michelinie e Byrne foi a equipe de criação, de estreia e origem de Lang, como o segundo Homem-Formiga em Marvel Premiere 47 de 1979. Scott Lang era um especialista em eletrônica com uma péssima sorte que se voltou para o roubo com o meio de sustentar a sua família. Scott provou ser um péssimo criminoso e foi preso durante um de seus assaltos que deu errado. Ele foi enviado para uma prisão, mas recebeu liberdade condicional antecipada por bom comportamento. Após sair da prisão, foi contratado pela Stark Industries para retomar seu trabalho em eletrônica. Embora a vida de Scott parecesse estar melhor, ele ficou arrasado ao saber que sua filha, Cassie, tinha sido diagnosticada com um problema cardíaco grave. Scott queria desesperadamente salvar a vida de sua filha e procurou a ajuda da brilhante microcirurgiã Dra. Erica Rodham. Infelizmente, Dra. Rodham estava sendo mantida como prisioneira pelo vilão mutante Darren Cross. Para resgatar... Vocês sabem quem? Scott roubou equipamentos antigos do Ant-Man, Homem-Formiga, Hank Pym. Tomando o manto de Ant-Man, Scott usou seu poder para derrotar Cross e resgatar a Doutora Erica. Muito mais fácil de falar Erica, velho. Scott estava preparado para voltar para a prisão por seus crimes, mas Hank Pym ficou impressionado com seu heroísmo e viu nele um potencial como herói. Então, Dr. Pym permite que Scott utilize o equipamento e identidade de Ant-Man. E com a ajuda da Doutora Erica, o tratamento de Cassie para o problema cardíaco acabou sendo um sucesso. Introduzido pela primeira vez como um pai especialista em eletrônica e um ladrão nas horas vagas, foi concebida a Scott a armadura com os poderes do Homem-Formiga e que se tornou o segundo Ant-Man, tendo a bênção do Hank Pym para operar como seu sucessor. Embora ele inicialmente não tenha pertencido a um grupo fixo, ele ocasionalmente ajuda outros heróis, tendo substituído o Dr. Reed Richards, do Quarteto Fantástico, e em seguida ele participou dos Heróis de Aluguel. Muitas vezes entrou em conflito com um mercenário chamado Treinador. Ele lutou contra o mercenário ao lado dos Vingadores em 3 ocasiões separadas e ganhou o respeito de seus integrantes. Depois de perder a custódia de sua filha Cassie, ele se juntou aos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Scott foi contratado pelo Quarteto Fantástico como um especialista em eletrônica, depois da aparente morte do Senhor Fantástico. Scott logo é introduzido na equipe e a ajuda durante inúmeras aventuras. Ele mostra-se lutando contra vários inimigos e ganha confiança depois de derrotar o Groot Insectoide. Após o retorno do Senhor Fantástico, Scott deixa o Quarteto Fantástico como membro, mas sai com um sorriso no rosto e com novos bons amigos. Após as aventuras de Scott com o Quarteto Fantástico, ele se junta à mais nova formação dos Heróis de Aluguel, junto com o Punho de Ferro e o Luke Cage, dentre outros membros. Lang participa de várias aventuras e batalhas contra outros super-humanos, fazendo uma visão de confiança para a comunidade super-herói. Algum tempo depois, o grupo se desfaz e Scott começa a namorar com a ex-heroína Jessica Jones, e foram felizes juntos por algum tempo. Eles terminam depois de Jessica contar a Scott que ela estava grávida de Luke Cage. O ex-companheiro de Scott quando ele fazia parte dos Heróis de Aluguel. Depois disso, Scott passa a oferecer apoio aos Vingadores e ao Quarteto Fantástico, ajudando ambos os grupos de heróis sempre que suas habilidades tornavam-se necessárias. Durante todo esse tempo, ele também tornou-se um pai amoroso e carinhoso para sua filha. Scott foi posteriormente convidado a participar dos Vingadores em tempo integral, um papel que ele aceitou depois de perder a custódia de sua filha Cassie para sua ex-mulher. Durante sua estadia nos Vingadores, Scott muitas vezes batia de cabeça com seu companheiro recém-chegado, Jack of Hearts, mas depois de algum tempo eles começaram a entender um ao outro. Descobriu-se que Jack seria consumido por suas próprias forças, a menos que ele entrasse em uma cela que sugasse suas energias que estavam se acumulando dentro dele. Depois que Scott veio a conhecer esses problemas, os dois tentaram fazer algo um pelo outro. E apesar das diferenças entre eles, Jack até ajudou Scott durante uma de suas horas mais sombrias. A filha de Scott, Cassie, foi raptada por um homem insano, que viu a sua própria filha morta em Cassie e queria matá-la por esse motivo.
Scott e Jack, ambos vieram para o resgate de sua filha. O único problema era que Jack tinha se afastado demais e por muito tempo de sua cela, e as suas energias em seu interior chegaram a um nível extremo. Assim que Cassie estava segura, Jack agarrou o homem insano, disse adeus a Scott e, vendo-o como um verdadeiro amigo, voou para o espaço. Jack aparentemente explodiu e deixou de existir. Scott sabia que ele tinha perdido um grande amigo que se sacrificou para salvar o que Scott mais amava na vida, sua filha. Durante os eventos de Vingadores à Queda, após a Feiticeira Escarlate enlouquecer e usar seus poderes inconscientemente para alterar a realidade e matar vários super-heróis, ela faz com que Jack of Hearts reapareça. Jack of Hearts reaparece na frente da mansão dos Vingadores, deformado e morto-vivo. Scott o encontra na frente da mansão, mas ele estava claramente em estado catatônico. Desconhecido para os Vingadores na época, Jack estava sob controle da Feiticeira Escarlate, agora enlouquecida, que usou Jack como uma arma contra os seus antigos camaradas. Como Scott correu para fora da mansão para enfrentar Jack, o morto-vivo Jack of Hearts explode, e Scott é incinerado por uma tremenda descarga de energia. A morte de Scott provou ser a primeira de uma série de ocorrências trágicas que trouxeram o fim aos Vingadores. Uma estátua comemorativa de Scott foi colocada nos jardins da Mansão dos Vingadores. O legado de Scott Lang é atualmente mantido vivo por sua filha, Cassie, como a heroína Estatura. Cassie foi extremamente afetada pela morte de seu pai e seu traje é baseado no dele. Scott também foi visto no submundo quando Hércules o visitou. Seu capacete caiu na posse de Amadeus Cho, que com a bênção de Cassie optou por usá-lo e utilizar as habilidades de controle de insetos. Os jovens Vingadores, Ferrolade, Wiccan e Cassie viajam no tempo para o dia em que Wanda trouxe de volta Jack of Hearts, que matou Scott, a fim de ver se suas memórias do presente seriam restauradas. Lá, eles vão para o Scott vivo no momentos antes de sua morte. Cassie imediatamente corre até ele e o abraça. Confuso do porquê dela estar lá e em um traje parecido com o dele, Cassie diz a ele que eles estavam vestidos para o Dia das Bruxas e estavam levando seus amigos para uma excursão à mansão. Ela começa a apresentar os membros para ele, mas naquele momento Jack of Hearts retorna. No entanto, neste exato momento, Ferrolate devolve-os para os dias atuais, junto com Scott. No entanto, por um motivo desconhecido, Scott Lang ainda permanece morto no presente, mas momentos depois, a Feiticeira Escarlate retorna e se lembra de tudo que havia acontecido. Mais tarde, enquanto lutava contra as habilidades de Victor Von Doom, Scott escolhe se aproximar de Doom, apoiado por um enxame de formigas voadoras, mas Cassie, temendo que seu pai fosse morto novamente, cresce ao tamanho de Doom e lhe dá um soco. Ele revida com uma explosão de energia fatal em Cassie. Mais tarde, ela morre de seus ferimentos nos braços de Scott. Quando o Quarteto Fantástico decidiu ir à viagem através do tempo e espaço, Scott foi contratado junto com a She-Hulk, Medusa e Miss Coisa para formarem uma equipe substituta temporária para a Fundação do Futuro. É evidente que Scott ainda está de luto pela perda de sua filha e com desejos de vingança. Eventualmente, Scott elabora um plano para derrotar Dr. Doom e vingar o que ele fez para Cassie. Utilizando uma nova forma mais abrangente para manipular partículas PIN, Scott quase mata Doom, mas opta por poupar sua vida, o raciocínio de que a humilhação seria pior do que a morte. Agora eu vou falar do Pecado Original, um dos arcos mais novos da Marvel hoje em dia. Caso vocês não queiram um spoiler, vocês podem até pular, porque é muito novo e tal, vocês podem ainda não ter lido. Então, bora começar. Após o assassinato do Vigia, Scott é escolhido ao lado do Pantera Negra, o Soldado Invernal, Gamora, Emma Frost, o Justiceiro e o Doutor Estranho, como um dos potenciais candidatos a substituir o original Nick Fury em seu papel como Defensor da Terra. Mas durante esse arco, ele e os outros ajudam a derrotar Fury, depois que é revelado que ele foi o verdadeiro assassino do Vigia. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falei, desde quando os Jovens Vingadores voltaram pro passado e trouxeram o Scott do passado, que ainda estava vivo, foi tudo depois do reboot que aconteceu na revista do Homem-Aranha Um Dia a Mais. Então, caso vocês queiram saber o porquê de acontecer esse reboot, vocês podem dar uma olhada no vídeo do Homem-Aranha, que vai estar... Depois que terminar o vídeo, eu boto um negocinho assim, um link pra vocês clicarem, ok?
Obrigado por assistirem o vídeo, pessoal. Eu tô muito feliz que tem muita gente comentando nos vídeos. Tem gente pedindo link pras HQs. Eu adoro botar isso. Eu adoro pesquisar e colocar as coisas pra vocês verem. Entenderam? Então comentem. Eu gosto muito que as pessoas comentem. E eu vou fazer o máximo possível pra poder responder. E eu tava pensando, no próximo vídeo, bora fazer do, sei lá, do Ares, da DC. Um vilão. Eu queria falar algum deus, assim. Então é só isso. Obrigado por tudo. E eu vou botar agora um teaser do Homem-Formiga, do filme. Agora vocês têm que ter muita atenção para não perderem nada, ok? Então, falou!